Olá, bem-vindo à Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. Eu sou Joyce Maffezoli e a partir de agora informação com credibilidade sobre o setor que representa quase 30% do PIB. Também estamos no Umbrella Mídia e no Spotify. Hoje vamos falar sobre os benefícios do feijão para a saúde. Recebemos aqui Valderson de Souza, Oi, nosso Joyce. colunista de bem-estar. Bem-vindo, Valderson. Muito obrigado, boa noite você que está aí do outro lado. Pois é, estamos aqui de novo para falar do agro e de todas as maravilhas que a natureza nos dá. É isso aí, de forma remota participa com a gente o doutor Jô Furlan, que além de muitas outras especialidades é nutrólogo e neurocientista. Bem-vindo, doutor. Olá, Joyce. Olá, Valderson. Muito bom. Olha, é maravilhoso estar aqui porque eu nasci na roça, né? Vocês nem sabiam disso. Olha, que interessante. Doutor, e o feijão, além de ser o eterno companheiro do arroz, é uma das principais fontes, né, de proteínas para a população? Olha que fantástico, né? O feijão, hoje cedo a gente estava discutindo um pouquinho isso. O feijão é uma comida americana, né? Ele tem quase 7.000 anos de história. Ele foi introduzido na Europa no século XV com os exploradores europeus. E hoje, olha que interessante, a gente muitas vezes recomenda, às vezes dependendo do padrão nutricional da pessoa, para não comer às vezes o arroz porque não pode, por uma questão ou outra, que ela coma só o feijão. O feijão é um elemento nutritivo extraordinário. Às vezes a gente subestima, né, faz a piadinha do pratão de arroz com feijão, mas nós temos um prato nutricionalmente, nosso arroz, feijão e bife, o arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e frango, tem um grau de nutrição extraordinário. Valderson, como o doutor colocou, o feijão como o arroz, né, um dos alimentos mais antigos, né? Com certeza, Joyce. Eu sempre lembro de algo que eu ouvia muito quando eu era garoto. 9 entre 10 brasileiros preferem feijão. Isso daí é incrível, né? E a gente sabe que peças de cerâmica datadas de 5.000, 6.000 anos antes de Cristo, aqui da América, tinham gravuras de pequenos seres humanos segurando milho de um lado e feijão do outro. Eu acho que é o grande presente, Joyce, que a América dá para toda a humanidade, né? Porque nasce aqui e, de repente, mata a fome de milhões de pessoas há milênios. Super acessível, né? Doutor, o feijão é uma fonte de fibras. Ele baixa o colesterol? Ele tem uma grande função como alta concentração de fibra, de diminuir o tempo de digestão, então a digestão se torna um pouquinho mais lenta. Isso facilita que ele combata a gordura ruim, por exemplo, o LDL. Isso facilita, por exemplo, mesmo ele tendo bastante fibra, que não existe o que a gente chama de pico glicêmico, né? Existe uma grande discussão nisso, mas ele não, pelas características constitucionais dele, ele não dá aquele pico de insulina pós-alimentação. Então, o nível de insulina se mantém um pouco mais regular, o que é muito saudável, evitando esse comprometimento para o corpo. E dentro desse processo, a gente imagina, por exemplo, eu brinco muito, né? Eu sou da roça, fui criado num sítio, meu avô era carreiro de boi de um lado e do outro era meieiro de café, como um bom italiano. Então, mas a gente foi criado no sítio e brincava com a história do feijão, de como o feijão nutre, né? A mãe falando, come feijão para você não ter anemia, come feijão para não ter isso, come feijão. Ou eu brinco, né? O feijão poderia ser o alimento do Popeye, né? Com certeza o feijão poderia ser o alimento do Popeye. Então, esse padrão nutricional do feijão e tem sido muito valorizado com pesquisas recentes, principalmente quando se discute baixa concentração, baixo índice de carboidrato. O feijão cada vez está entrando mais na dieta especializada, isso que é interessante. O que antes havia, a ciência, né, o Wallace deve concordar comigo, ela é dotada de verdades temporárias, né? Então você tem um determinado trabalho no grupo e lança alguma coisa e aquilo vira um modismo, mas o que a gente sabe, né, e tem concentrado e tem reforçado o padrão do conhecimento em relação ao feijão, é que ele é muito mais saudável do que a gente imagina, traz muito mais benefícios do que a gente estava acostumado e que a mamãe e a vovó estavam certas com o feijão para você crescer forte e saudável.
Isso que o doutor falou é verdade, né, Valder? São os modismos, né? A gente já ouviu a frase que pode comer, não pode comer. E olha, o feijão é sensacional, né? O feijão está sempre aí, ainda bem, né? E barato. Isso que é o mais importante. Teve uma época que ele estava muito caro, mas aí, de novo, a população volta a ter a possibilidade de comer feijão. E o feijão tem uma história muito interessante, Joyce, porque o doutor disse, ele dá força, e essa força não é apenas uma força física, é uma força também espiritual. Não é à toa que nas religiões afro-brasileiras o feijão está sempre presente. A famosa feijoada de Ogum, que você precisa fazer quando você sente que a proteção está muito diminuída, que a força está muito baixa dentro de casa, que está tendo, vamos dizer, uma baixa imunidade geral, não é apenas em seu corpo, é na sua finança, na sua casa, na sua família, naquelas pessoas que você gosta. Nada como uma boa feijoada para colocar tudo no lugar. E uma delícia, né? Nós vamos dar espaço para um parceiro, temos um recadinho e já voltamos. Eu comecei há mais de 30 anos. Já carreguei muita soja, milho, algodão. Com o tempo, aprendi a estar sempre aberto às novas tecnologias e também a dar muito valor às nossas conquistas. Se a gente seguir juntos, ainda vamos ter muita história para contar. Nossa história fala por nós. Mitsubishi L200 Triton Sport 2023. Para você, para sua história. Falando aqui hoje sobre os benefícios do feijão para a saúde e também para o bem-estar, né, Valderson? Doutor, o feijão, quando combinado com arroz, que é aí a preferência nacional, ele é livre de gordura? Ele tem baixo teor de gordura, é isso? O feijão por si só é um alimento rico em fibras, rico em proteínas vegetais, mas ele tem, depende de como a gente faz, né? Porque muitas vezes eu brinco, né? A pessoa faz aquele feijãozinho extremamente saboroso, mas muito, né? O que a gente brinca com feijãozinho gordo. Você estava contando a história da feijoada, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, e volta e meia acontecia de um amigo, a gente conhecia uma pessoa um pouco mais simples, vamos lá para a comunidade, que na época era favela, né? Hoje tem um nome comunidade, lá no meu bairro, lá na minha comunidade, a gente vai bater uma laje, e a comida que era servida depois da gente bater a laje era feijoada, né? Porque era aquela coisa de reforço da recuperação de energia, como o Valder estava falando e você estava falando. Então, essa questão de como o feijão em si, aquele feijãozinho básico que a gente deixa de molho, deixa bastante de molho, uma coisa que as pessoas às vezes não têm hábito, deixar hidratar bem o feijão, tá? Quanto mais você hidrata, menos a tendência, por exemplo, de dar gases, né? Porque o feijão acaba fermentando. Quando você vai temperar, vai usar um pouquinho de alho, um pouquinho de sal, aquela coisa toda. Tem gente que faz aquele feijão mais carregado e vai colocar o paio, vai colocar calabresa, vai colocar, vira quase uma feijoada. Mas o feijão do dia a dia, né? Eu brinco que o nosso prato ideal seria a gente, se o contrário, a gente colocar bastante arroz e um pouquinho de feijão, seria a gente colocar bastante feijão e um pouquinho de arroz, né? Não é café com leite, é o leite com café, né? Seria comer o feijão com arroz, não arroz com feijão. Seria um bem mais saudável. Tanto que você vê em muitas culturas, por exemplo, a mexicana, é muito comum se comer feijão puro, né? Isso é muito normal. E é muito interessante que pesquisas recentes, a gente, como eu estava comentando, em relação ao padrão nutricional do feijão, você tem passado a inserir o feijão, como eu estava dizendo, que era um elemento caçado desse discurso nosso dietético, né? E hoje ele cada vez passa a fazer parte. Então, tem o feijão do dia a dia, né? Tem aquele dia que a gente vai fazer uma gracinha, que a gente quer. Eu gosto muito de cozinha, mas quem faz feijoada em casa é minha esposa. Mas assim, a gente vai fazer um prato mais temperadinho, mas o feijão do dia a dia, por exemplo, ele é um elemento muito utilizado por quem é vegano. Eu não defendo o veganismo, mas o vegano, ele tem no feijão uma das suas principais fontes nutricionais. Não repõe tudo, mas com certeza é um dos alimentos mais capazes de suprir as necessidades. Então, o que nós pedimos, felizmente o feijão oscila, mas está com preço melhor, e a gente começar a usar o feijão, eu brinco, né? Tem duas coisas, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa. Então, se a gente pensar que o feijão
começar a entender que o feijão, eu fiquei muito feliz com a pauta, que o feijão é extremamente nutritivo, a gente começa a valorizar mais o feijão. E o feijão, hoje você tem vários modelos, você faz ele em salada, você faz ele, né, em caldo, eu lembro de uma sopa de feijão que minha mãe fazia, que era maravilhosa. Então você tem várias formas, é um elemento culinário com uma possibilidade extraordinária de cardápio. Isso facilita muito. A gente está acostumado com o básico, mas se a pessoa começar a olhar, tem coisas muito interessantes que dá para fazer com feijão. E é um feijão tão nutritivo e tão saudável como a gente está pensando, né? É uma variedade, né, Walderson? Porque são muitos feijões, né, Joyce? Se a gente for pensar, o acarajé, uma coisa que é tão comum aqui no Brasil atualmente, ele é feito de feijão, só que é o feijão fradinho, é um outro tipo de feijão. Aliás, o feijão tem uma história fantástica. Em Roma, o feijão branco e o feijão preto já era usado para você dar bola branca ou bola preta. Então, quando você ia votar, dependendo do tipo de feijão que você colocava, ou você dizia sim, ou você dizia não. E no Oriente tem uma outra coisa, tem uma tradição muito interessante, que é feita no início do mês de fevereiro. Usa-se feijão para limpar a energia da casa. Na noite do dia 3 para o dia 4 de fevereiro, normalmente colocam-se vasilhas no interior de todas as casas, isso em todas as ilhas do Japão, principalmente, com feijão. E no dia seguinte, você pega esse feijão e joga fora. E por uma janela, pela porta, e você diz, Oni wa soto, quer dizer, o mal para fora, Fuku wa uchi, isto é, a felicidade, o bem-estar, a alegria, a saúde, venha para dentro de casa. Então, mais uma função do feijão, Joyce, que não é apenas nutrir, mas também limpar, proteger, exorcizar, né? Mandar o mal embora. Você vê, o doutor falou, nós pensamos aquilo que comemos, nós somos aquilo que comemos, né? Com toda certeza, porque dessa tradição de você se alimentar de feijão, você não só tem mais saúde, como tem até uma outra coisa muito interessante, que é uma prática da Índia. Quando você quer conquistar alguém, você quer ganhar alguém, você planta um pé de feijão. E aí vem aquela história do João e o pé de feijão, mas isso a gente fala daqui a pouco. 7 entre 10 brasileiros comem feijão diariamente. O Brasil lidera o consumo, claro, mas o alimento também tem tradição no México, Cuba, Chile, Colômbia. Doutor, o senhor falou aqui uma informação, vamos deixar claro para a população, ou deixar o feijão de molho, isso é super importante, né? As pessoas deixam, mas às vezes não sabem por que tem que deixar o feijão de molho e o ideal é de um dia para o outro, né? Essa hidratação do feijão ajuda a diminuir certas características dele que vão ser muito comuns, porque a gente come feijão, às vezes fica com muita flatulência, né? A gente percebe que forma mais gases, né? Tem gente que reclama do desconforto. Então, se você deixar esse período, um período interessante, eu costumo colocar de 6 a 12 horas o feijão de molho, você vai diminuir a concentração dos elementos que facilitam a fermentação pelas bactérias intestinais. Eu não quero fazer pique para vocês, mas hoje eu vivo entre a Amazônia, aqui, Campinas e Brasília, eu dou aula no Unicamp, mas eu estou na Bahia, eu moro em Arraial da Ajuda, em homenagem a vocês, sexta-feira eu vou comer aquele acarajé, viu, Walter? Você comentou da história do acarajé, e o acarajé é uma coisa suspeita para se falar, né? Agro não é tóxico, não desmata, o agro gera emprego e riquezas e tem importante papel no desenvolvimento do país. Walderson falou do João e o pé de feijão. Tanto é que a primeira plantinha que a gente planta na escola, quem nunca plantou feijão? Exatamente, Joyce, porque tem um componente simbólico fantástico, porque quando aquele feijãozinho que aquela criança, que aquele menino, que aquela menina faz do algodãozinho na experiência, na aula de ciências e tal, aquilo tem uma reverberação, vamos dizer, maior do que a gente imagina. Porque toda essa história daquele menino que tem uma vaquinha e vai na feira e troca a vaca por 3 grãos de feijão e a mãe fica com muita raiva, joga aquele feijão fora e no dia seguinte tem um pé gigantesco que vai da terra ao céu, tudo isso tem a ver o quê? Com o desenvolvimento da maturidade. O desenvolvimento da individualidade. Então, nessa história,
do pezinho de feijão, os seres humanos, principalmente nós aqui do Ocidente, trabalhamos a nossa individuação, isto é, a ação individual, aquele papel que cada um de nós terá que ter dentro de todo esse contexto da humanidade, nesse momento histórico do planeta. Doutor, por que o manganês é importante para o corpo humano? E o manganês também está presente no feijão, né? Eu vou brincar só a historinha aproveitando a história do Alves. O feijão, o ver germinar uma semente, ver criar uma coisa que você não imaginava e ver ela brotar, é alguma coisa, é um exemplo de vida, é um exemplo de renascimento. Então, o manganês, ele interfere em várias funções. Então, quando a gente coloca assim, são os oligoelementos, os minerais. Então, existem oligoelementos que têm minerais que têm mais eficiência. O manganês, ele tem reações importantes no cérebro e na imunidade, entre outras coisas. No nosso corpo, eu como brinco como nutrólogo, a nutrologia ela trabalha com correções finas, porque quando a gente lembra do carro trepidando, não é que tem um grande problema, às vezes é um parafusinho que está solto, é um elemento que está faltando para que uma reação química aconteça da melhor forma possível. Então, a gente tem que procurar trabalhar isso e ir completando dentro de cada característica de cada indivíduo. Na nossa alimentação, nós entendemos que se diz uma coisa, vitamina demais não tem problema. Tem sim, né? O ferro demais tem problema, o cobre demais tem problema, né? Mas a gente tem que entender qual a nossa constituição e o que é fundamental para que cada ser humano opere da melhor forma possível. Papai do Céu já criou um elemento que a gente, às vezes, não precisa corrigir. Eu brinco com os outros colegas médicos, quando eu dou aula, que não precisa, às vezes, ser tão enérgico. Às vezes, é só uma alinhadinha de prumo para encontrar o caminho. Nós temos um recadinho e já voltamos. Prosperidade, crescimento pessoal e independência financeira. Todos nós buscamos esses 3 elementos durante a vida. Mas para isso, é preciso adquirir uma habilidade fundamental para que possamos atingir esses objetivos. Precisamos saber liderar. Só aprendendo a liderar, você será capaz de mudar a sua vida, melhorar seus relacionamentos pessoais, transformar a sociedade e alcançar sua prosperidade financeira. E apesar do Brasil ter hoje muitas oportunidades para empreendimento e liderança, poucas pessoas estão preparadas para o protagonismo. Por isso, a Oeste Cursos, em parceria com o FL, Instituto de Formação de Líderes, tem o orgulho de apresentar seu novo curso, Curso de Formação de Líderes. Um pequeno passo para a liberdade. Não perca essa oportunidade. Lidere a sua vida e seja um líder na sociedade, começando com esse pequeno passo para a liberdade. Acesse oestecursos.com e faça já a sua inscrição. Em A Força do Agro, estamos falando hoje sobre os benefícios do feijão para a saúde e também bem-estar. Walderson, o doutor, falava aqui da satisfação quando a gente vê germinar, brotar uma plantinha. Em relação ao que a gente fala do pé de feijão, todo mundo já plantou um pé de feijão, como isso é o agro e como o agro está relacionado com a nossa vida, que é o renascer. Claro, Joyce, imagina você sentado na frente da sua casa, tendo a oportunidade de ver seu pedacinho de terra, não importa o tamanho dele, brotando, cheio de vida, cheio de possibilidades. Eu acho que a coisa mais incrível que a gente vê, que é uma lição de vida mesmo no agro, é que essa força da vida brotando, na verdade, são a força das possibilidades que nós podemos criar ao longo de toda a nossa vida. Então, por isso que aquilo que a gente se alimenta, acaba se transformando no nosso corpo e em tudo aquilo que a gente realiza na nossa vida. E isso vem diretamente do agro, Joyce. Então, isso daí é bíblico. O grande problema não é o que sai, é o que entra. Então, nós temos que ter qualidade na alimentação, qualidade na escolha do seu feijão para você ser feliz. Doutor, qual é o papel da vitamina K para o nosso corpo, que também está presente no feijão? A vitamina K, ela tem uma composição, ela tem uma ação muito importante no sistema de coagulação, vamos colocar assim. Ela é importante para a captação
de certas vitaminas, por exemplo, a vitamina D, para funcionar melhor a absorção da vitamina D, e é muito importante no processo de coagulação. Então, quando a gente começa a entender todos os processos, quando a gente fala que o prato do brasileiro, né, o arroz, feijão, uma proteína e salada, seja um bife, né, um ovo, uma carne, um frango, um peixe, a gente tem um padrão nutricional. Eu estava há pouco agora, eu estava na Europa, estava na Itália, a gente estava discutindo o padrão nutricional, né? E você vê que a nossa alimentação, o que gera aumento de peso, eu não gosto da palavra ganho, não é o arroz e feijão, o bife e a salada. É o ultraprocessado, é o excesso de açúcar, né? Então, isso vai alterando todo o processo metabólico do indivíduo. Então, quando a gente começa a pensar como as vitaminas são fundamentais e como a gente está ingerindo e quais são as fontes dessas vitaminas, eu costumo brincar com os meus pacientes, com os meus alunos, nos meus cursos, que, gente, você precisa imaginar o seguinte: de regra, se você tiver uma alimentação equilibrada, mais natural possível, você vai diminuir muito o índice de várias doenças. Para vocês terem ideia, hoje a gente correlaciona desenvolvimento e evolução de Alzheimer ligado à alimentação ultraprocessada, excesso de alimentação ultraprocessada. Então, olha a importância da gente criar a cultura. Eu falo da roça porque eu aprendi a fazer horta desde cedo, né? Meu pai criava gado, mas veio da roça também. Então, a esperança, o agro, ele vive da esperança, ele vive da resiliência, porque se não der esse ano, teve um intempéries, alguma coisa, eu vou plantar o ano que vem. Você não vê a desistência por conta disso. Então, a esperança que existe, a capacidade de resiliência do agro é alguma coisa extraordinária. E cada vez ele se posiciona. E o alimento gerado, a gente pode, como o Waldson estava comentando, de você ver o crescimento de uma plantinha. Eu moro numa casa que tem várias plantas, eu tenho meu limão rosa, que eu amo, né? Meu pé de amora, meu pé de pitanga, que lembra a minha infância. Então, quando a gente olha como a gente pode usar um pedacinho de terra para criar uma horta, para plantar uma alface, plantar coisas simples que hoje você vê cebolinha, salsa, né? Tem muita receita, a internet hoje é fenomenal. Produz coisas extraordinárias e coisas absurdas. Atenção aonde você vai colher a sua informação quando, né, eu ouvi de quem? Você está aqui num programa com pessoas sérias buscando trazer para você uma informação séria. Mas, gente, a gente pode cultivar mais coisa em casa. A gente pode criar o hábito, ensinar para o filho, ensinar para o neto a bênção que é plantar, ver, germinar, crescer e colher e plantar de novo. Isso faz parte da vida, são ciclos, né? A gente nasce, vive e morre, né? E se a gente entende que na planta, a gente planta ela de novo, voltamos à historinha do feijão, de ver germinar. Se você olhar o broto de um feijão, o desenvolvimento do algodãozinho do feijão, e você colocar um vídeo olhando embriologia do desenvolvimento do feto, né? Da divisão das células até a formação completa do corpo de um feto, é extraordinário. Sempre que eu vejo o germinar de um feijão, eu lembro da posição do feto sendo desenvolvido. Então, a gente tem isso, e eu sinto que às vezes a gente vai perdendo, sabe, Joyce, essa coisa do plantar, né? Do ser simples, colher. Não é que a gente vai colher tudo, mas a terra foi feita para ser cultivada, né? Para ser amada, para ser respeitada, porque ela é uma mãe mesmo. O doutor falou aqui, o produtor rural é resiliente, falou em equilíbrio, e o produtor rural também, ele é apaixonado pelo que ele faz. E essa dica de plantar em casa, seja uma plantinha, uma flor, um pé de uma árvore, uma fruta, eu acho que quem fala mal do agro, se colocar a mão na terra, se plantar alguma coisa, uma hortinha, mesmo que seja uma horta vertical em casa, talvez vai entender a importância, vai entender o que é o agro na nossa vida, né? Mas, Joyce, para você falar mal do agro, só se você for uma pessoa muito limitada, porque tudo que você consome, tudo que você vai em qualquer lugar, tem uma relação direta com o quê? Com a terra.
Então, essa grande mãe, ela não é só apenas uma grande mãe que nos alimenta, ela é uma grande mãe que principalmente nos suporta, né? Porque olha a quantidade de maldade que a gente faz para o planeta, que a gente faz para a Terra, que a gente faz para a natureza, e ela está aí, firme e forte. Todo ano a primavera volta, e as flores desabrocham, e o ar fica mais bonito, e a gente fica mais feliz por conta disso tudo. Então, talvez o que seja mais forte, Joyce, é que a gente perde o contato por causa do tempo. Eu acho que com a internet, com a velocidade da comunicação contemporânea, nós ficamos muito apressados, muito ansiosos. E o tempo da natureza é um outro tempo completamente diferente. Eu acho que uma excelente terapia para qualquer pessoa foi isso que a Joyce disse. Pegue um vaso, põe em terra, plante uma coisa e cuide. Não importa se é salsinha, cebolinha, rosa, só não vale flor de plástico, porque aí vai ficar bonito, mas você não vai ter vida. Agradecemos o apoio da Mitsubishi com a L200 Triton, a picape para você encarar desafios. Doutor, feijão também é bom para o coração, né? Quando a gente fala em relação à alteração, a diminuição da gordura ruim, que é o LDL, a gente está falando de um benefício muito importante para o coração. Então, mas olha que coisa interessante, a gente falou eu brinco, né, de cardiologia, a gente falou de endocrinologia, a gente falou de nutrologia, a gente falou de medicina do esporte, porque o feijão, ele é muito nutritivo, e ainda existem especialidades que não entendem a importância disso, né? Quando a gente coloca a importância do mais natural possível, quando a gente fala do agro, as pessoas precisam entender que vem desde o meu avô ou dos meus pais, que estavam mais... Meu pai era um viajante, minha mãe uma professora, e a gente tinha um sítio. Mas eu passei meus finais de semana a vida inteira, até os 18 anos, onde eu tinha medicina, onde a gente ia final de semana para o sítio para trabalhar, né? E fazia a horta, e era o ovo, e era a galinha, e era isso, e era aquilo. Então, essa relação, né? Eu já vi criança que achava que leite era artificial, nunca tinha visto uma vaca. Hoje a comunicação, a tecnologia, como disse o Robson, ajuda muito, mas o tempo de cada produto, por isso que eu brinco, ontem eu estava brincando com uma paciente minha filha não quer comer isso, eu falei, coloca ela para cozinhar, começa ela a ajudá-la a fazer coisas que ela gosta. Então, quando você começa a ter essa relação de que forma eu utilizo um alimento, né, eu começo a ver a pluralidade do que pode ser feito. Quando eu começo a entender quanto a plantação faz diferença, né? O tempo do germinar, né? Eu estava conversando com 2 pacientes meus aqui da região, que um planta café, outro planta mamão. E ele fala, doutor Jô, a inteligência artificial vai, né, eliminar muito emprego, mas a gente tem dificuldade de mão de obra, a gente não paga menos do que, por exemplo, se recebe na cidade, em certas atividades, mas a pessoa não quer vir para a roça. Então, uma das tendências que eu acredito que vai acontecer, Joyce e Robson, é que nos próximos anos a gente vai ter, exatamente, já acontece em algumas regiões, hoje acontece a saída do centro para as cidades menores, a gente vai ver uma saída de mão de obra das cidades para o agronegócio, porque nem tudo consegue ser mecanizado, por mais tecnológico que a gente se torne mais a cada dia. Então, nós temos que entender que o agro tem a ver com a vida, né? O agro, a plantação, o desenvolvimento, o cultivo, a criação, fez com que o homem deixasse de ser nômade. Então, a civilização é baseada no cultivo. O agro é o berço da civilização. A cidade só existe por causa do agro, do campo. Claro, o cinturão que aí envolve. E a gente vai ver esse caminho inverso. As pessoas, antes os filhos dos produtores, eles iam para a cidade e não voltavam. Agora eles vão para a cidade, estudam para voltar, para ficar na roça, porque tem que estudar, é o que o doutor falou. Tem que ter conhecimento para administrar a máquina, trabalhar com inteligência artificial no campo. Isso mesmo, Joyce. E não só para isso, para você ter mais qualidade de vida, porque com essa consciência, com essa disposição e com essa mente mais projetada para seu futuro, é claro que tudo vai ser de melhor qualidade, inclusive o alimento e a vida que todos nós temos. Então, o agro é todo um processo
que vem desde lá do início da civilização, como o doutor bem disse, a gente tem que lembrar que foi na hora que o homem precisou plantar, que ele fixou em algum lugar. Então, desde essa época, e agora nós estamos vendo exatamente o contrário, porque antes a gente comia aquilo que aparecia na mesa. Hoje não, a gente começa a ter mais consciência, preciso me alimentar disso, daquilo, preciso de tal elemento, preciso evitar tal coisa, porque torno a dizer, não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente consome que acaba criando os grandes males. Doutor, moderação é a palavra-chave. Para tudo tem o consumo recomendado, a gente tem que comer com moderação. Qual é o consumo recomendado para o feijão? Eu costumo brincar que se você diariamente consumir suas 3, 4 colheres de feijão, gente, cuidado com o copão de vidro, né? Então, colheres, né, seria uma quantidade, levando em consideração, lógico, o tempero, cuidado com sal, mas a gente tempera com outras coisinhas também. Então, 3 a 5 colheres de feijão seria uma coisa assim, mais do que indicada, até diminuindo um pouquinho o arroz e aumentando o feijão. Tem alguém que não pode consumir feijão, que tem algum problema que o organismo não aceita? Existem pessoas que têm alergia alimentar a feijão, acontece. Muitas vezes não sabem, né? A gente tem testes específicos hoje que nós conseguimos avaliar a alergia alimentar a mais de 200 alimentos. Eu tinha uma paciente que tinha enxaqueca, ela tinha alergia alimentar à cebola. Né? Como você vai viver sem cebola? Então, é uma coisa da pessoa procurar o especialista, o alergista ou o nutrólogo, para que seja investigado, né, o que pode acontecer. Voltamos à história do acerto detalhado, né? Como eu consigo operar melhor, né? Tem pessoas que têm hoje muita intolerância à lactose. Então, a gente não via isso antes, né? Antes, se a gente parar a pensar 20 anos atrás, ninguém falava intolerância à lactose. Hoje você tem intolerância à lactose, intolerância a uma série de coisas. Então, se você sente que quando você come feijão, você não se sente bem, dispepsia, barriga inchada, né? Vamos começar a olhar, porque talvez possa existir uma alergia assim. Não é comum, mas acontece. Walderson, mais alguma informação? Faltou colocar aqui do feijão, alguma curiosidade? Eu acho que a gente pode olhar para o feijão, Joyce, de uma maneira agora muito mais carinhosa e lembrando que ele tem essa função que ele pode limpar tudo aquilo que a gente tem de ruim, de desagradável. Então, da mesma maneira como ele nos dá muita força, ele também serve para limpar. Então, o que você pode fazer de uma maneira muito interessante é uma brincadeira que as nossas velhas avós faziam, tal. Você pega um saquinho, de preferência na cor vermelha, coloca 7 baguinhos de feijão lá dentro, 7 sementinhas, e guarde isso principalmente no lugar onde você dorme. Pode ser embaixo do teu colchão. Isso é a velha tradição rural brasileira. E depois você espera, deixa aquilo ficar pelo menos 3 meses. Aí depois você tira e joga fora bem longe de casa, porque você vai ver que tudo aquilo que estava te atrapalhando, tudo aquilo que estava te perturbando, foi embora junto com aquelas sementinhas de feijão. Agro é vida. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre. Prazer estar com vocês, ainda mais falando do nosso querido feijão. Walderson, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Joyce. Obrigado você de casa pela audiência. E é isso aí. Tamo junto. Agradeço a sua audiência. Força do Agro, Brasil que dá certo. Você assiste a íntegra desse e outros programas também no Umbrella Mídia. E lembrando que estamos também no Spotify. Se você não tem tempo de ver, mas pode ouvir o programa. Um excelente final de semana e até mais.